Vamos ouvir a palavra do nosso Deus, vivo, santo e fiel. Romanos capítulo 10, o versículo 17. É um versículo bem conhecido. Tudo bom, Eloy? Romanos capítulo 10, o versículo é o 17. Eu vou ler na Revista Corrigida. Vocês acharam? Vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua misericórdia, através da tua poderosa palavra, quebrantando os nossos corações, Pai. Pois a tua palavra, ela é a luz, Pai, para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. É isso que nós te pedimos, é isso que nós queremos, Pai, através da tua misericórdia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Opera essas tuas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos, hoje, amanhã e eternamente. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. O apóstolo Paulo, ele vai passar o segredo da nossa fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero passar para os irmãos que Deus, ele sempre usa a vida dos mensageiros dele, para falar nos nossos corações. Sabemos que tem mensageiro de Deus, e sabemos também que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, para levar as pessoas para a perdição, para fazer aquilo que aborrece a Deus. Você vê que Jesus Cristo falou a parábola do joio e do trigo. Então nem sempre alguém que vem até nós falando de Cristo, essa pessoa é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Deus, ele tem os seus escolhidos. Por isso que eu peço para os irmãos sempre deixarem o coração desprendido a qualquer religião, pois religião não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus, quando a gente está praticando. Eu vou colocar um exemplo para os irmãos ver que Deus, ele tem os seus escolhidos. O eunuco, ele estava no deserto, vamos dizer assim, e Deus não enviou ali qualquer um. Peço para os irmãos irem em Atos capítulo 8. Deus vai falar para Filipe, que é um evangelista, levar a palavra, levar o ensinamento para esse eunuco que estava querendo conhecer mais ali sobre a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tenho ensinado para os irmãos que Deus, ele sempre procura, meu irmão e minha irmã, aqueles que têm um coração quebrantado. Aqueles que não têm um coração quebrantado vai ouvir a palavra de Deus e não vai viver. Mas aqueles que têm um coração quebrantado, seja na alegria ou na tristeza, vai ouvir o pastor falar com a ovelha. Por isso que eu falo assim, que o coração tem que estar quebrantado. Às vezes a pessoa está com o coração quebrantado através da alegria, sabe? Do manifestar do poder de Deus sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã, as maravilhas que Deus tem operado na área sentimental, financeira, familiar. E essa pessoa, ela está com o coração quebrantado e ela quer conhecer mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando essa pessoa, ela tem esse desejo, pega isso, ela está com sede mesmo de viver a palavra de Deus, Deus, ele sempre vai enviar um mensageiro. Essa pessoa pode ser religiosa, mas Deus sempre vai enviar ali um mensageiro para tentar trazer essa pessoa não para uma religião, mas sim para Ele. E também uma pessoa que está com o coração quebrantado devido assim às circunstâncias assim da vida, né? Os sofrimentos. Você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então,
Pega a história desse eunuco. A Elida vai ler para mim o versículo, Atos capítulo 8, versículo 26 até o 27, para mim, fazendo favor, guerreiro. Até o 28, fazendo favor. Você pode ler? O anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco de Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha de Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem... Só tá aí. Ele tinha ido aonde? Em Jerusalém, para o quê? Para adorar a Deus. Você vê que Deus não falou com ele ali dentro do templo, vamos dizer assim. Assim também em muitas igrejas. Pega isso que eu estou falando. As pessoas pensam que é Deus falando, mas não, é um homem. Esse eunuco estava dentro do templo. Deus não poderia estar falando com ele através da palavra? Eles não estavam usando a palavra de Deus também para falar com o homem lá? Você vê que Deus em nenhum momento fala com ele. Você vê que ele vai para um deserto, vamos dizer assim, e Deus envia um servo dele para falar com esse eunuco. E a Elida vai continuar lendo, Elida, até o versículo 40, para a gente passar para o outro texto, pode ser, guerreira? Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Disse o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a vida na terra chegou ao fim. O funcionário disse a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é o que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Então, estavam viajando. Chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Ele estava lendo Isaías 53, de 7 a 8. Você vê que ele estava com uma dúvida no seu coração. E o texto estava falando ali do Messias, do Cordeiro, da promessa que hoje a gente faz parte, que a gente participa. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar a vida daqueles que crêem nele. Você vê que Felipe em nenhum momento está distorcendo o texto. Igual hoje nós vemos pessoas querendo até mesmo conhecer Jesus Cristo, querendo até mesmo se encontrar, assim, procurando a salvação. Mas hoje o Evangelho, os enviados, que eu vou dizer que não é de Deus, são de Satanás mesmo, eles têm fechado a porta do reino dos céus. Eles têm pregado bênção. Vem que Deus vai fazer isso na sua vida em 7 dias, né? É só pregações voltadas ali para bênçãos, não para o arrependimento, não falando ali do sacrifício. Você vê que Felipe, ele começa a falar: esse que Isaías está descrevendo não é Isaías. Você vê que ele pensa que é Isaías. Isaías está falando dele mesmo. E Filipe, ele vai ensinar, ele está falando do Messias, Jesus Cristo, e ele já veio. E assim ele prega sobre arrependimento. Falando sobre isso, meus irmãos, a importância que eu falo para os irmãos, eu vou ficar batendo nessa tecla, né, para os irmãos nunca deixar isso sair do coração dos irmãos. Você vê que Paulo, ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 em diante, se eu não me engano, que devemos se apresentar a Deus como quê? Obreiros, aprovados,
que maneja bem a palavra, para a gente poder levar essa palavra de salvação para outros irmãos. Você vê que Felipe, ele está preparado ali para levar a palavra, e ele fala da palavra da salvação, e ele cita o batismo, né? Ele cita o batismo aí. Você vê que o eunuco, ele declara, ó, tem água ali. Se ele fala isso é porque Felipe falou sobre o batismo para ele. Ele tinha que se batizar, igual Jesus Cristo ensinou. Quem crê e for batizado será salvo. Ele pega e fala assim, tem água ali, o que impede você de me batizar? Você pode continuar lendo, guerreira? Versículo 37. Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar em Cesareia. Bacana, você vê que o texto deixa bem claro que Filipe, ele saía anunciando até ele chegar nessa cidade, Cesareia. É por isso que eu quero passar para os irmãos, nunca ler apenas um texto, às vezes um versículo, nunca jamais, nem apenas um texto. Às vezes você pode ler um texto e não entender assim um contexto. Às vezes você tem que ler uns 3 capítulos antes para você entender até um texto. E aqui você vê que o texto, ele cita essa cidade chamada Cesareia. Entenda isso, Filipe, ele estava o quê? Anunciando o evangelho, anunciando ali o arrependimento, anunciando um ano aceitável do Senhor, tanto para judeu, tanto para grego. Eu estou só dando uma volta para os irmãos entenderem o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 10. Por isso que eu estou dando uma volta para os irmãos entender o que é. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então Deus, ele envia os seus servos. Mas peguem isso, você vê que o texto, Lucas, vamos dizer assim, ele deixa visível aqui que essa cidade de Cesareia. Por que eu quero falar dessa cidade? Porque esse evangelho que Filipe estava anunciando vai chegar até Cornélio. Lembra do Cornélio? Que ficava fazendo oração. E às vezes você se pergunta, por que Cornélio ficava orando para Deus, né? Por que Cornélio queria assim que Deus falasse com ele? Porque Cornélio, ele era religioso, ele tinha uma religião e temia a Deus. E quando ele vê esse novo evangelho chegando, ele tem temor de Deus. Eu quero conhecer mesmo, se for do Senhor mesmo, fala comigo. E ele começa a fazer um propósito para Deus falar com ele. Agora eu vou pedir para os irmãos irem em Atos capítulo 10. O versículo é o 23 em diante. Você lê para mim, fazendo favor, guerreira? Atos capítulo 10, versículo 23 em diante. Vamos ler, hoje nós vamos ler para entender o texto, amém? Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Perdão. Atos capítulo 10, versículo 1. Vamos voltar. Atos capítulo 10, versículo 1. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Na cidade de Cesareia. Que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo
e, com muito medo, perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você." Versículo 5. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que morava na beira do mar. Versículo 7. Só ver para mim se o fundo está saindo na live, porque eu troquei de microfone, fazendo favor, William? Fazendo favor? Então, entendem isso, você vê que para ele receber uma resposta de Deus, o que ele teve que fazer, meus irmãos? Versículo 2, ele dá, só o versículo 2. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. O versículo 3 em diante, assim, só para... Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: "Cornélio." Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres." Você vê que ele orava, ele clamava a Deus. E entramos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu sararei." Tem pessoas que não querem se humilhar, você entendeu? Não quer ali conhecer mais Deus, assim, não quer conhecer Deus, não quer orar, você entendeu? Você vê que uma forma que temos assim para se aproximar, até mesmo para receber uma resposta do nosso Deus Todo-Poderoso, é oração. Agora entenda isso, Deus enviou quem? Um anjo para falar com ele, sim ou não, meus irmãos? Olha que forte isso, o anjo já não estava lá, o anjo já não poderia já falar com ele: "Olha, você precisa aceitar Jesus Cristo." Você vê que em nenhum momento o anjo fez isso. Por quê? Porque Deus tem princípios, né? Uma coisa que Deus ele não quebra, meus irmãos. E ele pode quebrar porque ele é Deus, mas ele não quebra. É princípios. Você vê que o texto fala o quê? Chama Pedro, Simão Pedro, e ele vai te anunciar. Por isso que eu falo assim, né, que Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, mas Deus ele sempre vai enviar um mensageiro dele. E você vê que tem muitas pessoas, isso é profético, muitas pessoas que são religiosas, ficam defendendo e vão morrer na religião, e naquele dia elas vão ouvir: "Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu." Elas vão ouvir: "Eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas." Mas ele vai dizer abertamente: "Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Então, pega isso, você vê que Simão, ele vai até lá, lê para mim, em diante, guerreira, até o 8. O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora à beira do mar." Versículo 7. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estavam a seu serviço, e que era um homem religioso. Então mandaram chamar Pedro. Pedro, ele vai agora nós vamos ler o versículo 23 até o 48, pode ser, guerreiro? E olha a mensagem que Pedro vai dizer para Cornélio. Versículo 23. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Versículo 24. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia chegando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele.
Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem, como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Versículo 30. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora à beira do mar. Versículo 33. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos o que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Versículo 36. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Você vê que Pedro, ele está vendo a misericórdia de Deus para com todos, né? Você vê que Pedro, ele olhava para esse povo como um povo incrédulo, não merecedores ali da salvação. Mas Deus ali mostra o tamanho do amor do nosso Deus Todo-Poderoso. É que Deus, ele amou o mundo, e ele vai pregar para eles, para a família de Cornélio. Eu quero aproveitar esse espaço para falar, né, que Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quando um pecador, ele se arrepende, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus, ele trabalha assim. Os projetos de Deus ainda está de pé. Você vê que Jesus Cristo, em João capítulo 3, depois nós vamos para lá também, Jesus Cristo, ele faz questão de registrar para Nicodemos a passagem em Números capítulo 21, quando Moisés levanta a serpente ali, porque o povo estava morrendo por conta do pecado, por conta da desobediência. Serpentes estavam picando eles e eles estavam morrendo. E Jesus Cristo fala assim: assim como Moisés levantou aquela serpente, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todos aqueles que nele creem. Às vezes a gente pode até pecar, errar, mas se a gente se arrepender e voltar a olhar para Cristo, né, você está sendo aceito novamente nos braços do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas pode continuar, guerreira. Versículo 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem. Você vê que o evangelho tinha chegado a eles. Você vê que Pedro, ele deixa bem claro: vocês ficaram sabendo o que aconteceu aí, por isso que ele estava orando. Vai lá, guerreira. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. 38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Versículo 40. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Versículo 41. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido.
Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Versículo 42. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Terminou, guerreiro? Até o 48. 48? Isso. Sim. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. 46. Pois eles ouviam os não-judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, versículo 47, essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Versículo 48. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Você vê que o evangelho ele era anunciado, e as pessoas não estavam querendo bênção, igual nos tempos de hoje. As pessoas estavam querendo a salvação, elas oravam. E a profecia do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 12, se eu não me engano, que fala 12 ou 11, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Muitos, né, ainda mais nessa geração, eles não estão buscando a salvação. Eles estão assim numa tese, eu vou para a igreja porque senão minha vida vai ser ruim, sabe? Eu não vou ter uma vida financeira boa. Estão vindo por conta disso e não estão ouvindo a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou colocar outro exemplo aqui, Atos capítulo 16. Esse evangelho chegou até o carceleiro, e ele clama a Deus, ele roga, que seus mensageiros venham até a Macedônia. Você pegou isso, meus irmãos? Isso é muito forte. Ele querendo a salvação, que seus mensageiros venham até a Macedônia. No versículo 9, esse evangelho chegou até lá. Olha aqui, e Paulo teve, Atos capítulo 16, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, é a história que vai contar ali no versículo 13, a passagem que vai contar sobre o caso de Lídia. Você vê que Lídia, ela se interessa ali pela salvação e ela se batiza. Eu quero falar sobre o batismo, né, porque Romanos capítulo 10 fala sobre batismo, sobre arrependimento. Você vê que depois Paulo, ele vê que uma mulher tinha um espírito imundo que ficava adivinhando, ele expulsa esse espírito em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dessa mulher. Por conta disso, ele vai parar em uma prisão, onde que ele vai ser açoitado. E tanto ele como Silas, nessa prisão, eles vão orar, eles vão cantar hinos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, no versículo 25. E por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E aqui no versículo 29, e pedindo luz, soltou dentro. No versículo 30, vai dizer assim, e tirando-os para fora, disse-lhe, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha aqui, a intenção, o interesse dele, sabe, não é bênção. O que é que eu faço para ser salvo? Hoje não, as pessoas não, o que é que eu tenho que fazer para ser abençoado? Está 7 semanas aqui, as igrejas, o joio, né? Tem 7 semanas aqui que você vai ser abençoado.
faz isso e mal sabe essas pessoas que elas estão sendo amaldiçoadas. Deus, ele permite milagres acontecer. Sabe, eu já ensinei. Às vezes as pessoas pensam que profeta de Deus, você sabe mesmo que é profeta de Deus, é quando a profecia se cumpre. Eu já mostrei, tem um ensinamento no YouTube, né, que Deuteronômio, Deus, ele permite profetas falsos fazer milagre acontecer, para ver se o povo iria seguir eles, ou se o povo iria guardar a palavra deles. Então, aqui a intenção desse rapaz é na salvação. E isso eu quero falar para você, jovem, né? Não fica dormindo não. Não é que o diabo, né, o inferno existe. E é o lugar do diabo ali, seus filhos. Então não queira aí, desperta essa juventude aí, né, que estão perdidos, estão sendo atacados e nem vê o inimigo zombando, né? Então desperta para o evangelho. O versículo 31, você vê que Paulo ele vai dizer assim: eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você vê que o texto vai deixar bem claro que depois ele e a casa dele se batizaram no mesmo dia, né? Igual eu falo assim, as pessoas não sabem o que é o evangelho, assim, as pessoas não sabem se afirmar, não sabem tomar uma decisão. Eu me arrependo e vou andar com Deus. Isso é arrependimento, é um pacto que você faz. Não adianta nada, ô jovem, ô meu irmão, minha irmã, você está aqui e depois você está na roda dos escarnecedores. Sabe, não adianta nada você estar aqui e depois estar assistindo as coisas mundanas. Sabe, seu coração está alimentado das coisas terrenas e não das coisas espirituais. Igual eu fiz a pergunta e faço novamente, né? Assim, Miguel, você é homem ou você é gay? Homem. Você, Alisson, você é homem ou gay? Falou na hora, né? Assim também é para andar nos caminhos do Senhor. É decidir, não, eu vou andar mesmo, sem dúvida. Não é? Sentar em cima do muro, porque a qualquer momento ele pode vir, ou qualquer momento a gente pode morrer, e aí? A palavra da salvação está sendo pregada, mas muitas pessoas, elas estão dormindo. Por isso que eu vou pedir para os irmãos voltar em Romanos capítulo 10. Milagre, eu sei que Jesus Cristo faz milagre. Romanos capítulo 10. Vamos voltar agora, Romanos capítulo 10. Agora vamos ler o versículo 9. E o versículo 1 é um texto bem forte. Que Paulo, ele fala que ele roga, ele ora ali, suplicando a Deus, para Deus ali abrir o coração dos judeus, que é da família dele, assim, vamos dizer assim, ele suplicando. E hoje, por exemplo, nós somos aceitos, Deus usou de misericórdia para conosco, que estávamos ali para a ira, e hoje as pessoas não estão dando valor para isso, para a salvação. E você vê que um apóstolo, que ele está suplicando, Deus, abre, né, abre o entendimento dos meus familiares, dos judeus. Aqui no versículo 9, ele vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui, serás salvo. É o evangelho que Deus mandou a gente, ordenou a gente passar, é sobre a salvação. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Presta atenção nisso, invocam. Versículo 13: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que não têm o coração quebrantado, eles podem invocar e não será salvo. Porque Deus vai enviar os servos, mas eles não vão querer ouvir. Eles vão defender uma religião. Olha no versículo 14: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Estou falando o verdadeiro evangelho. Você vê que aqui é uma profecia. No versículo 14: como porém invocarão aquele em que não creram? Sabemos que Deus,
Ele não ouve pecadores. Só se esse pecador viesse se arrepender e andar nos caminhos dele. É isso que Paulo ele está falando. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Então, quando a pessoa não ouve Deus, Deus não vai trabalhar. Agora, quando a pessoa ouve, aí Deus começa a trabalhar. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Olha aqui, ó. Como pregarão se não foram enviados? Se Deus não enviou. Por isso que eu falo, você quer ter um encontro com Deus mesmo? É ouvir os pregadores, todas as pregações, né, onde você congrega, e além disso, você ir meditar, para ver se o pastor, onde você congrega, de fato, está levando a igreja para o céu. Por isso que você tem que ouvir, depois ler e meditar. Olha aqui, ó, no versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as coisas novas. Eu gosto da tradução Revista Corrigida, né? Assim. E ó, só para você ver aqui, ó. Quão formosos são os pés dos que anuncia o evangelho da paz, da salvação. Você vê que o primeiro que vem anunciando essas boas novas foi João Batista, depois Jesus Cristo, depois, né, os discípulos, quando eles recebem lá a promessa. Você vê que 3.000 homens se converteram. Depois, Atos capítulo 5, vai aumentando, né? Mas as pessoas se arrependiam ali, buscando a salvação. Agora eu vou pedir para os irmãos ler aqui junto comigo, aqui, eu vou ler Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então aqui, ó, nem todos, assim, acredita no que eu tenho pregado também. Por que nessa geração não posso falar isso? Nem todos mesmo acreditam no que eu tenho pregado. Nem todos estão obedecendo, porque acreditar é obedecer, né? Conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ó, eu vou ler aqui, ó. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É igual Mateus capítulo 3, você vê que João Batista ele está anunciando, e depois o que ele vai falar? Raça de víboras, até quando vocês vão fugir da ira feita hora? Às vezes as pessoas pensam que eu estou brincando, pregando o evangelho. Ó, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Ó, você tem que dar um bom testemunho no seu trabalho. Olha, você tem que se desviar do mal. Olha, você tem que parar de murmurar. Olha, você tem que ser submissa ao seu esposo. Esposa, você tem que amar a sua esposa. As pessoas estão pensando que, Deus está falando. Você vê que Jesus Cristo, ele estava pregando também. Quem estava crendo na pregação de Jesus? Fala para mim. Às vezes discípulos que estavam ouvindo a palavra de Deus em João capítulo 6, eles ficaram, que palavra dura, e saíram, assim, a maioria, por conta dos ensinamentos. E ó, eu quero falar sobre arrependimento, que foi para isso que Deus me levantou. João capítulo 3, eu vou colocar um exemplo aqui de Nicodemos. Eu sei até de cor esse texto. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres, esses sinais, se Deus não for com ele. Sabe o que Jesus Cristo vai falar para ele? Ele vai dizer assim: verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Igual fala assim, ó, tem muitos pastores, apóstolos, bispo, seja o nome que eles gostam de ser chamados, mas são Nicodemos. Eles têm que nascer de novo, sabe, se arrepender e andar nos caminhos, andar na porta estreita, nos caminhos que levam à salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar com os irmãos a respeito do versículo 3, quando Jesus Cristo fala assim: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer? É se arrepender. Sem arrependimento você não vai ver o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo ele nos ensina.
Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. É através da palavra. E sabemos que há uma guerra entre a carne e o espírito. Então, se a pessoa não renunciar, ela nunca vai ver o reino de Deus. Igual, eu nunca imaginei, meus irmãos. Eu estava até conversando com o pessoal essa semana, não lembro quem foi. Eu já completei 40 anos, né? 40 anos. A memória não está tão assim. Mas, assim, eu lembro que eu falei que eu nunca imaginei. Para mim era impossível alguém não ter domínio próprio, alguém ter domínio próprio. Eu falei, nada, para analisar, todo mundo peca assim, na igreja, é negócio escondido, sabe? E depois, quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, né, e senti ali a conversão, né, que o batismo é apenas arrependimento, a conversão vem com o tempo, eu vi que isso era possível, você dominar. Olha, eu tenho um domínio sobre o meu corpo, eu faço escolha, se eu desejo casar ou não desejo, a escolha é minha, eu tenho domínio, escolher o que eu quero, você entendeu? Assim também, meus irmãos, é uma coisa que não tem explicação. Por isso que ele está falando, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Vou pedir para os irmãos irem em 2 Coríntios. Olha que bacana, isso aqui eu gosto. Não está marcado aqui não, mas Deus desceu do céu agora, quentinha. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui, ó, o homem carnal, o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. É igual eu estou falando de João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, em verdade, Nicodemos, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, o agir de Deus, aquele que tinha um coração, sabe, irado, sabe, nervoso por qualquer coisa, assim, se essa pessoa não se arrepender, sabe, ela não vai conhecer esse reino de Deus, ela não vai ver. Eu falo, eu já fui irado, antes eu era do mundão, eu saía na mão, mexia com um amigo meu, eu tirava o chinelo, assim, era a havaiana que a gente usava, só chutava assim, ó, já ia, vem, pode vir. Tudo bem que às vezes eu apanhava, mas que eu ia. Assim, e Deus ele transformar. Mas para isso é necessário a pessoa ser submissa. Aí a pessoa começa, aí Deus começa a trabalhar, aí vê o reino de Deus. E além disso, a palavra nos ensina que o reino de Deus vai além. Quando você começa a praticar, você vai ser perseguido. Eu citei Paulo. Paulo ele foi preso por quê? Porque ele merecia ou injustamente? Injustamente. O que Deus fez? Deus tirou ele daquela prisão. Você vê o reino de Deus, o poder de Deus. Você vê Pedro ele foi preso também injustamente por levar o evangelho. E você vê o poder de Deus, o reino de Deus ali, sabe, manifestando na vida dele. Assim também, eu vejo a minha vida. Assim, por guardar a palavra de Deus, eu sempre vejo manifestado o nosso Deus Todo-Poderoso. Por mais que às vezes você se depara com situação que você fala, não tem jeito, agora Deus ele vem e você vê que Paulo foi apedrejado e as pessoas pensaram que ele estava morto. Olha o reino de Deus, faz ele levantar novamente. Então assim, ó, para ver o reino de Deus, eu estou falando para ver, é necessário a pessoa se arrepender. E como ela se arrepende? É ouvindo a palavra de Deus. Ó, tem pessoas... esse tempo foi bacana. O irmão veio conversar comigo e falou assim, pastor, o que eu tenho que fazer para congregar? Ele e a esposa, aqui na igreja. Eu falei assim, olha guerreiro, você tem que participar dos cultos, você tem que ter uma vida de união com os irmãos, né? E colocar a palavra em prática, que aí você está participando da igreja. Ele falou assim, amém. Mas tem muitas pessoas que não é membro, vamos dizer assim. Sabe assim, o que é ser membro da igreja? Ser membro da igreja não é apenas você estar sentado aí, não, meu irmão. Desperta para o evangelho. Sabe, é você ter comunhão com os irmãos.
Ou tem pessoas que quer ser membro, está sentado aqui, vim quando quer, e ouvir a palavra quando quer, você entendeu? Ou pastorear a si mesmo. Não, eu não ouvi as pregações lá do pastor Fábio. Você sabe que eu vou prestar conta sobre a vida de vocês? Você sabe disso, que eu vou prestar conta? Mas eu tenho ensinado, eu tenho falado, meus irmãos, assista os ensinamentos. Mas eu lavo minhas mãos quando as pessoas não colocam em prática, aí já não é comigo. Eu ensino. Às vezes, por exemplo, tudo bem, você tem uma vida de leitura, você lê, mas você está congregando aqui, e eu vou prestar conta sobre a sua vida. Não é o pastor fulano de tal, ciclano de tal, né? Sou eu que vou prestar conta. Então, se você congrega aqui, ouça os ensinamentos daqui, porque senão você nunca vai andar no verdadeiro evangelho. A fé vem pelo ouvir, e quando você ouve a palavra de Deus, os ensinamentos, você vê os textos se encaixando. Você entendeu? Deus vai te fortalecendo, Deus vai falando com você. Mas tem muitas pessoas que congregam na igreja, nem faz isso. Você acha que é membro dessa igreja? Sim ou não? É membro? Sim ou não? É, meu irmão, fala a verdade. Pode ser aos nossos olhos, mas para Deus não. Nunca. Ah, o meu pastor Fábio, não sou. Você não ouve as pregações, como você pastor, se a pessoa nem ouve a pregação. Congrega na igreja de Atos, se não ouve, você está perdida, você está perdido. Você tem que ouvir. Eu falo para obreiros também. E ó, eu falo assim, ó, meus irmãos, se eu, a partir de hoje, se um obreiro, eu falo mesmo assim, eu quero levar o evangelho, mas se um obreiro, aqui um levita, não ouvir a palavra de Deus, eu perguntar, meu irmão, faz favor para mim, desce do altar, para mim, fazendo favor. Não é porque você não tem amor pela sua alma, você não vai ter amor pela sua família, você não vai ter amor pelos seus familiares, você nunca vai ser um Filipe da vida. Então faça esse favor, desce, entrega seu cargo. Né, assim, ó, pode entregar, não precisa ser nem obreiro. Eu não estou para brincar, meus irmãos. Não, o evangelho é sério. Né, vamos despertar, porque eu tenho passado ensinamentos. As pessoas têm tempo para tudo, mas não tem um tempo para tirar para meditar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Então, guarda isso que eu estou falando. Então, para nascer de novo, é necessário, para você ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo, senão você obedecer, você ser submisso à palavra de Deus, aí você vai ver, você vai conhecer. Mas tirando isso, é capaz, por exemplo, igual ele fala assim, em João capítulo 3, as pessoas vão ver, mas não quer dizer que elas vão entrar, porque para entrar, tem que permanecer no Espírito Santo. Você vê que no versículo 5 ele fala para Nicodemos, em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Porque para entrar, a pessoa tem que nascer do Espírito mesmo. Em Gálatas capítulo 5, olha o que é ser nascer do Espírito aqui. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui, ó, por isso que eu falo, é ser nascido do Espírito Santo. E para ser nascido do Espírito Santo é necessário estar ouvindo, meu irmão. A fé vem pelo ouvir. Por que muitas pessoas têm, sabe, a vida não muda? Que a vida não muda, que não ouve a palavra de Deus, sabe, às vezes ouve, deixa lá no canto, não é apenas ouvir, sabe, é apenas escutar, é ouvir, você deixar entrar no coração, você não perder nenhum detalhinho, um detalhinho te traz riqueza, sabe, é você meditar, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos irem em Josué, capítulo 1, aí eu vou estar finalizando. Isso para analisar, 3 anos, vamos dizer 4 anos, Pedro ele já era quem? Um apóstolo, levava o evangelho. Você entendeu? Às vezes a pessoa, 20 anos, e nada, assim não. Então devemos acordar para o evangelho, assim levar a palavra, se dedicar. Bem interessante, as coisas carnais, as pessoas se dedicam, estudo,
assim, mas no evangelho as pessoas levam de qualquer jeito. Não, apenas abrir uma palavra. Eu vou abrir aqui no cego Bartimeu, vou pregar. Você está sendo guia de cego? Você sabe que você vai prestar conta, assim, das almas do nosso Deus Todo-Poderoso? Você vê que o apóstolo, vamos dizer assim, Tiago, ele fala: meus irmãos, muitos de vós não querem ser mestres, sabemos que receberemos o mais duro juízo. Ele fala do poder da língua, eu tenho falado isso para os irmãos. Então, devemos estudar, mesmo modo que a gente estuda para ser um advogado, assim também, devemos estudar para passar o evangelho. E não ficar comendo prato feito aí no Google, pregações feitas aí. Josué capítulo 1, deixa eu pôr aqui, versículo 7. Tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então você vê que o texto deixa bem claro: o servo, que o meu servo, versículo 7, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, do mesmo modo, meus irmãos, é uma ordenância. Vocês têm uma vida de leitura, vocês não somente ter uma vida de leitura, mas ouvir as pregações, os ensinamentos que eu tenho passado. Olha aqui, vamos finalizar aqui, Hebreus capítulo 13. Por isso que muitas pessoas, igual eu estava comentando, que é igual ioiô, vai e volta. É igual bumerangue, né? Você joga, volta. Assim, por quê? Porque deixa de ouvir, sabe? Deixa de ouvir a palavra de Deus. E quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, você para de ter temor, sabe? Você foca em outras coisas e você deixa de estar buscando a salvação. Por isso que eu quero falar para os irmãos que não é apenas me ouvir. Você fala que eu não peço apenas isso, mas eu peço para os irmãos ler cada versículo que eu tenho pregado. Igual Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que guardam o livro dessa profecia, porque o fim está próximo. Então é vocês lerem, ver as pregações que eu tenho feito. Além disso, vocês lerem, e não é apenas ler, é meditar cada detalhe, sabe? Para ver o que Deus está passando, para os irmãos se fortalecer. Se Deus não vê esse interesse nos irmãos, você acha que Deus vai? Se alguém está interessado, vamos lá, você como homem, você tem uma empresa, se você vê que a pessoa não está interessada em fazer o serviço para você, você vai passar um ensinamento para ela? Se a pessoa não está interessada em aprender, você passa ensinamento para ela? Passa ou não? Você não passa. Você acha que Deus é diferente? Jesus tinha quantos discípulos? 12. Você vê que ele pegava quantos primeiro? Três lá, andava com 3. Aqueles que estavam mais interessados ali. Depois eles passavam ensinamento para os outros que estavam mais lento. Você entendeu? Mas assim, meus irmãos, pega isso que eu estou falando. Isso é muito sério, as pessoas não têm noção. Você vê que tem várias profecias negativas. Igual eu citei, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Pessoas que estavam em festas, eu sou servo de Deus, sou de Deus, e Deus. Você dormiu, escorregou na maionese. Então, Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitaria a vós outros. Então o que ele está falando aqui? Obedeceis aos vossos guias, aos vossos pastores, em outros textos, e sede submissa para com eles, submisso, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta. Eu vou prestar conta, meus irmãos. Eu vou prestar conta. Deus, ele vai me chamar.
para prestar conta, né? E eu vou prestar conta, mas vou falar, preguei, exortei, peguei mesmo. Igual fala assim, o evangelho, você vê que pega lá Salomão, a história de Salomão, quando Roboão vai assumir o reinado. Roboão vem com o jugo mais pesado, e o povo, é onde há a separação das tribos, porque Salomão já tinha um peso, um jugo assim sobre o povo de Deus. Mas por que Salomão colocou um jugo pesado assim? O erro foi de Roboão, que colocou um peso mais pesado. Mas Salomão, ele foi sábio. Não adianta você ser levinho, você tem que ter um jugo mesmo. Você tem que ser duro em algumas coisas, senão o povo vira um relaxo com as coisas de Deus, com a graça. Leva uma vida. E aqui não, meus irmãos. Aqui, por exemplo, se você quer congregar, aqui, me desculpa, mas você vai ter um pastor que vai pegar no seu pé, pegar na sua orelha, né? E assim, para salvação, né? Então, peguem isso. O jugo é pesado, é a palavra de Deus. Você só não pode ser tão pesado, colocar um jugo pesado. Eu não tenho colocado jugo pesado para ninguém, né? Então, o que é ser membro? É participar, né? Assim, é você participar e estar em comunhão com os irmãos, e estar ouvindo ali os ensinamentos. Amém, meus irmãos? Então, por isso que eu trouxe essa palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Mas quem creu na nossa pregação? Você vê que ele deixa bem claro, é poucos que obedecem, né? Então eu quero passar isso para os irmãos, porque Paulo, ele está falando lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas depois quero que os irmãos meditem mesmo em cada versículo, assim, mergulha mesmo e deixa essa palavra, fala, meu, que tremendo, que ensinamento assim tremendo, assim, que você venha a ser contagiado com o que eu estou querendo passar para os irmãos, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Podem ficar em pé. Eu falo assim, por conta do amor pela sua vida. Quando eu falo, ouve as pregações, ouve os ensinamentos. Tem pessoas que nem é desse ministério, ouve as pregações. Pessoas do Rio de Janeiro mandam mensagem para mim, sai de outros lugares, Paraná. E eu falo, será que os membros estão ouvindo? Será que os obreiros estão ouvindo? Será que os levitas estão ouvindo? Estão perdendo assim a salvação. Por quê? Porque a fé vem para ouvir. Eu tenho passado cada ensinamento tremendo para os irmãos que vem do nosso Deus Todo-Poderoso. É só o irmão meditar, ler e guardar no coração. Amém. Que todo mundo já é de Deus. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ouviu essa palavra? Todo mundo já está firme e forte? Então continue firme e forte nos caminhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vou fazer a oração do dizimista e do ofertante. Bem, quem for entregar o seu dízimo, a sua oferta, erga aos céus. Você que está nos assistindo, quer abençoar essa obra, quer entrar no propósito também de comprar a sede. Pastor, eu quero contribuir para estar comprando essa sede aí, para estar ajudando vocês. O número do Pix é 47 562 008 1000 ao contrário 05. Vou repetir: 47 562 008 1000 ao contrário 05. Igreja de Atos, Palavra de Vida. Amém. Erga aos céus. Papai amado, vivo, santo, fiel, graças nós te damos pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Que o Senhor venha abençoar mais a vida de cada um deles, Pai, dando sabedoria para que eles possam multiplicar, triplicar aquilo que o Senhor colocou, Pai, na mão deles. Em nome do Senhor Jesus, o irmão que tem uma causa na justiça, o benefício para sair, a aposentadoria, Deus Todo-Poderoso, aquilo que é de direito do teu servo, da tua serva, dê a vitória para ele, dê a vitória para ela, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel.